Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Brandão Guilherme Vestel, sou graduando em História e Licenciatura. Eu fiz parte do projeto de iniciação científica tópica do sujeito na ficção em língua francesa no século XV e XVIII. Fui orientando do professor Daniel Wanderson Ferreira. O projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, com apoio da FAPEMG. Então, muito obrigado à universidade por ter permitido e me dado essa oportunidade. Bem, o projeto ele surgiu com a finalidade da gente abordar as personagens na literatura francesa e a sua subjetividade emergente durante esse período da Idade Moderna, né? Porque o moi vai se desenvolvendo como um aspecto dessa subjetividade, né? Então, o que seria? É um elemento na construção das personagens ficcionais que vai mudando e os personagens acabam representando tipos sociais como um vício, bondade e vão se desenvolvendo a partir disso até chegar numa parte mais progressivos depois do século XIX. Então eles acabam por ter uma outra revolução no modo de escrever sobre essas personagens na ficção. Os objetivos do projeto, os objetivos gerais, vai ser entender a possibilidade de sentido social dessas personagens para a gente entender padrões de funcionamento das narrativas, né? Entendendo também o impacto da emergência mais progressiva, né? De ética. Então, entender como que eles vão se revolucionando enquanto personagens e entendendo a camada social de cada um. Nos objetivos específicos a gente conseguir uma interdisciplinaridade maior, né, também, para poder pegar referências, transformações das expressões e sociais e históricas, entender a composição dessas personagens e as suas diversas variações. Acaba por passar numa revisão sobre o que é literatura mesmo, assim, até a composição dela enquanto matéria e gênero de discurso, né? Suas narrativas. Então a gente vai revisionando como que ela vai se formar e alguns aspectos dela, como entender esse caráter histórico e outras formas de ver ela pela característica que é primordial dela, que é a linguagem, né? Então, entender como que ela compõe discursos narrativos, ficcionais e científicos também, até a escrita jornalística, né? Então, entendendo esses gêneros e até sua heterogeneidade. Então, a gente vai descobrindo como que o homem se enxerga e vai se descobrindo enquanto humanidade e descoberta, né? Então, a revolução de como os caráteres sociais vão se desenvolvendo vai revolucionando também a forma de escrita. No material também, a gente tem uma fonte mais ampla por se tratar de um processo que a gente faz como um grupo de estudos, então ele acaba sendo progressivo, né? E assim a gente consegue analisar escritas sobre literatura como a própria literatura em si, entendendo o processo de civilização que temos na Idade Moderna e a construção dele de constrangimento e da interiorização desses processos, né? Como até mesmo as escritas mais bíblicas para interiorizar a questão de pecado, de vergonha. Então funciona como um adestramento social. Base nessa análise bibliográfica, né, a gente pode traçar alguns aspectos como
psicológico de cada personagem, a composição dos heróis e traçar em paralelo com outras sociedades da época e outras formas de arte, como o teatro, sociedades francesas e inglesas, entendendo as suas nuances e discrepâncias para acabar a gente admitindo uma nova postura com base na literatura para entender esse caráter social histórico, entendendo também a dinâmica social de cada tempo. Então, como conclusão desse trabalho, a gente entende como que a ficção francesa e as noções da cultura francesa, elas se ancoram a ideia do sujeito como mais uma preocupação de papéis sociais do que propriamente uma psicologia revolucionária e uma emancipação do eu. Então, cada sujeito, eles acabam também representando instituições e as transformações dessas instituições. Aqui segue minhas referências bibliográficas que foram consultadas e analisadas durante o processo da iniciação. E, por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto por essa oportunidade, à FAPEMIG pelo apoio, ao professor Daniel por ter tido paciência comigo e me ajudado na constituição desse trabalho. Queria agradecer também meus amigos, todo mundo que sempre me apoiou, o Departamento de História e viva a ciência pública!